Boa noite, gente. Dia 10 de 6 de 2024, iniciando a nossa nona aula. É isso mesmo? É, Nona? Nossa, que coisa boa. Então, hoje vamos falar sobre o tabuleiro de Ouija. Né? O que é o tabuleiro de Ouija? Acho que algumas de vocês já fizeram. Eu nunca fiz, não, que eu não sou doida. Não, não muito. Nunca me interessei em fazer por ele, não. Principalmente porque eu sempre fui fã de filmes de terror. E ele não é muito bem visto nos filmes de terror, né? Então, que é o tabuleiro de Ouija, essa plaquinha aqui. tu já usaste, Mari? Não, nunca me interessei de usar, não, Eu também não, porque... não tenho a menor vontade. É, Não sei por quê. não, vontade tem, né? Porque eu tenho vontade de Eu não. experimentar tudo, mas eu fiz umas pesquisas, não gostei da história, baixei meu facho. Então, o tabuleiro de Ouija é um jogo, e era visto como um jogo de diversão no início principalmente no Ocidente, né? Ele é composto de letras, algumas indicações, dependendo do tabuleiro, você vai ter letras, você tem aqui os números, sim ou não, talvez, ou não posso dizer, varia de tabuleiro para tabuleiro, mas em geral ele tem essa configuração, certo? Utilizado, né, como se diz aqui, para as pessoas se comunicarem com o mundo espiritual. Em geral, os mortos, na época após a Guerra Civil dos Estados Unidos, né, ele ficou muito famoso nos Estados Unidos, porque as pessoas queriam entrar em contato, né, com os filhos, maridos e parentes, muitas vezes até desaparecidos, e queriam notícia dessas pessoas. E, né, foi muito utilizado por médios nos Estados Unidos. Você pega os dedinhos, coloca, você pode utilizar sozinho, viu, gente? Tem pessoas que utilizam sozinho. Você bota os dedinhos aqui nessa pranchinha aqui, ó, e a pranchinha vai. Ele vai Você levando, a setinha vai levando. é complicado, porque assim, é letra por letra. A não ser que a resposta seja sim ou não. Talvez. Agora eu não posso dizer, mas se você perguntar o nome da pessoa que está lá, vai ser letra por letra, tá? Então, através desse instrumento, né, as pessoas utilizam o instrumento para receber a mensagem dos espíritos, que nem sempre são humanos. Ok? Isso aí vocês conhecem. Aqui É, tem. professor, é considerado mesmo que eu tinha falado, que eu tinha visto como estava de Greenwich, que é também a questão dos mortos também, é visto por esse outro lado, sim. Eu até fui buscar aqui para ver. Olha, a Eliette disse que fazia isso na mesa. Como é que tu fazia isso na mesa, Eliette? Ela devia fazer com copo, isso mesmo. Na minha época do colégio foi feito isso com copo, professora, que chegou a estourar copo no banheiro feminino, entendeu? Por causa que a mulherada mexia com isso daí. Aí eu lembro que eu entrei, e aí o bicho queria para dentro de mim ainda, queria falar comigo. Eu falei, olha, eu não vou falar com ninguém aqui, não, caí fora. Fez muito bem, querida, tá vendo? É com Então, copo, isso mesmo, ela tá certa, Pro. isso eu não usei nem com copo. O pessoal na minha época utilizava muito aquele compasso, né? Eu nunca utilizei, não. Ou Nunca. então o pêndulo com aliança. Aí funcionava do mesmo jeito, Pro. Pronto. O Aí a compasso, questão do compasso na pêndulo. escola participei. É. Hã? O compasso na escola participei. Sem Tá noção vendo, Pro? total, né? Tudo bruxa, já logo cedo. Nós sabia que esse pessoal aí, metido com essas coisas esquisitas, não, tinha essa história de que o compasso voava e furou o olho da menina. Eu digo, não quero perder meu zoinho, não. Meu zoinho, não. Meu zoinho, não. Vou, não. O copo quebrou, Muito. professora. No banheiro feminino, o copo estilhaçou. Estilhaçou, Aí literalmente. você está vendo que tem o que como é que é? Fenômenos físicos. Tá? Sim. Veja bem, fenômenos físicos. A nível científico, né, como é que a ciência explica isso aí? Eu trouxe essa varinha de rabdomancia, que é a varinha que a gente utilizava, né, as pessoas utilizavam para achar água, veios de água, e até hoje é utilizada na Europa, em alguns locais. Em vez de fazer a
tem um nome que dá, né? Em vez de procurar cientificamente pela água, às vezes, eles têm pessoas que chamam radiestesia, hoje é radiestesia, mas essa varinha é bem antiga. Eles pegam uma pessoa que é sensível e pagam para elas acharem os veios. É mais barato do que pagar uma firma. E se aposta muito, né? Então, eles colocam, né? Eu trouxe para fazer esse link, né? Como o fenômeno de Ouija é considerado pela comunidade científica como resultado da resposta ideomotora, ou seja, aquilo que você pensa reflete no seu corpo físico. Eu até concordo, tá? Porque se você pendurar um pêndulo num pauzinho e pedir para ele responder sim ou não, ele não vai responder. A não ser que você seja um médium de efeitos físicos. Pode ser. Porque aí você tem a capacidade, né, de entortar garfos e mexer objetos, telecinésia. Mas, se não for isso, o pêndulozinho vai ficar paradinho. Então, você, na realidade, quando você utiliza o pêndulo, você promove, né, micros espasmos musculares que fazem com que o pêndulo gire num sentido positivo ou negativo. Da mesma forma, seriam as varetas, o road. Aí eu concordo. Mas o que me deixa assim na treta é que, tá, sou eu que movimento o pêndulo através da resposta ideomotora. Mas como é que o pêndulo acerta as perguntas? Né? Existem uns exercícios para quem gosta de pêndulo. Para trabalhar com pêndulo, você começa a trabalhar o seguinte: você vai na casa de alguém, a pessoa coloca uma porção de coisas no refrigerador, dentro de uma gaveta, e sai perguntando: dentro do refrigerador tem leite? Aí o grupo, sim, não, e anota. Dentro do refrigerador tem café? Sim, não. Dentro do refrigerador tem 6 ovos? Não. Tem 12 ovos? Não. Tem 10 ovos? Não. Não tem ovos? Sim. E as pessoas vão fazendo esse exercício, e à medida que elas vão treinando, elas vão acertando cada vez mais. Tá, a resposta Adorei. é... Adorei. Né? Fica aí essas questões. Isso aqui bateu com isso aqui. Eu estava lendo aqui. Vê só isso aqui. Isso vai entrar bem nessa questão. A questão da deusa, né? É a imagem de Ísis velada e a imagem de Ísis desvelada. Ísis velada é a deusa invisível, ou seja, a fonte invisível, mas manifesta como matéria. E a Ísis desvelada é o deus invisível, mistério oculto, aquilo que a gente não vê. Diga, Socorro. Por que que eu nunca acerto pergunta besta? Porque é para você não perguntar, porque você já é um canal de pergunta séria. Deixa as perguntas bestas para mim. Eu acabei de perguntar agora quantos ovos tu falou, quantos ovos tem dentro do meu refrigerador, que eu não sabia, né? Aí me veio o número. Eu tenho certeza que está errado. Quando cheguei lá, não tinha. Eu acho que eu vou olhar no meu agora. Ver o número, eu vou olhar no meu. Então, veja bem, ó, o pensamento científico de grande valor e estima é capaz de nos explicar o como dos processos químicos, físicos e biológicos que acontecem no universo, mas ainda assim não consegue tocar os mistérios do porquê ou mesmo do o quê. A sociedade moderna, com sua cultura de dominação e exploração da Terra, não removeu o véu da natureza, apenas o dessacralizou. Isso aí vem bater exatamente com isso, né? A ciência aí explica a questão ideomotora, mas não consegue explicar os nossos acertos. Ninho, quantos ovos tem na geladeira? Quanto, Maga? Tem... Eu pensei em 3. Quando cheguei lá, não tinha nenhum. Você acertou, sua porqueira? Só faltava A pergunta é besta, eu acertei, porqueira. eu não acerto. Então, assim, é que a gente vai... Da próxima vez eu vou perguntar se eu vou engolir mais algum dente para você. Explode os pensamentos, É que a Adriana perdeu. Adriana, eu fui numa festa. Na sexta-feira eu engoli meu dente provisório. Explode esse pensamento, Lu. Explode esse pensamento. Nossa, gente, que tenso. E aí?
E aí ela vai ter que fazer outro. Não é o Vou ter que dente fazer dela, não, outro, né, gente. amiga? Agora eu Era tô um dente sem. provisório. Ela tá pensando que é teu dente, é um dente Não, próprio. não, dente provisório que eu vou fazer implante. Mas até eu ficar, o osso ficar bom, eu tenho que ficar com o dente Tem que ficar provisório, com. entendeu? Ainda bem que não foi aqui na frente alguma coisa assim, pudesse ser um dente quebradinho que tivesse, né, saído um pedaço, porque imagina, daquele. Já aconteceu comigo comendo chocolate, eu quebrei o dente da frente. Ai, gente, na frente é muito cruel. É Nossa. horrível. É, do lado, menino. Terrível. Ah, mas não tá dando pra ver, não, Lud. Ó, dá sim, se eu der Ah, um só quando dá um sorrisinho, super já era. sorrisão assim, já foi, né? É, já é, você já sabe, eu vivo rindo, eu tô ferrada, né? Eu Tadinho. também tenho dois para fazer. Estou terminando. É? Quase 2 anos. Já estou quase com Vou 2 anos fazer. terminando esse E negócio. agora eu vou implantar esse mês aqui, eu vou fazer aqui. E aí depois eu tenho que fazer aqui. Mas eu vou ter que fazer um dente até esperar, né? É por aí. Então, ok. Deu para Ah, entender isso aí até agora, né? Alguma pergunta? Tem alguém com a mãozinha levantada para falar alguma coisa? Adriano, Diz, deixa eu te Adriana. falar. Na verdade, porque você falou de Isis, e assim, quando você tiver um tempinho, não precisa ser no meio da aula, não, porque não tem a ver com um assunto específico. Eu fiquei com uma dúvida sobre a deusa Hécate, Cati! porque ficou martelando isso na minha cabeça hoje o dia todo. Eu Que falei assim, foi? eu vou falar com a mestra. Eu falei assim, Que porque foi que você falou com ela, Cati? eu não falei nada, ficou só falando para eu ativar o arquétipo, ser mais gente. Eu fui pesquisar. Eu falei, nossa, vem mais imagens, vem mais coisas assim que eu achei, ai, gente, como é que lida e tal? Eu falei assim, tá bom, então vamos Ela ativar. apareceu para você? Malika não aparece, eu não tenho, eu dificilmente tenho imagem, né? Mas ficou na minha cabeça. Ativa a Hecate, ativa. Mas por quê? Mas por quê? Não tem esse negócio de ficar falando e não explicar o porquê. Cati é uma. Ô Maga, pergunta a ela se alguém falou sobre ela leu, ela viu, né? Aí fez a ligação, né? Ligou, né? É. Pensou, chega, né? Não, eu A já gente ouvi pode falar, mas falar sobre isso na aula, gente? Ou se vocês não permitirem, eu falo depois com a Adriana. Pode Posso? falar. Pode Pronto. falar, Pode. rola interesse. Pronto, peraí, só um obrigada, gente. instante, só O um povo quer instante, saber. só um instante, peraí, vê se... É uma das deusas da Wicca. Pois E é é. forte, não é? Inclusive, Ela é as bem representações forte. delas são bem. Eu falei, O caramba, professor da Wicca que dá palestra lá aos sábados, ele é apaixonado. é mesmo? Nossa. O pessoal ama. O pessoal da Wicca ama, é. Aí, assim, eu ativei o arquétipo, mas assim, com algumas particularidades, assim, com relação aos outros Eu sou pontos. a deusa dos 10.000 nomes de infinitas possibilidades. Hécate tem Uau. muitos epípetos, tá? Hécate é uma deusa, o pessoal pensa que ela é grega, não, tá? Não. É uma deusa muito antiga, é o arquétipo, muitas vezes considerado o arquétipo da alma mundi, a Uhum. criadora, a fonte de todas as coisas. Então, para você trabalhar com Hecate, eu indico que você trabalhe com uma pessoa que cultue Hecate realmente, porque ela é uma deusa muito complicada. Assim, complicada no sentido assim, porque ela tem muitos epípetos, e aí você pode, por exemplo, se você trabalhar com Brimo, você vai estar ferrada. Porque a Trabalhar deusa com o quê? Hecate Brimo, é a Hum. feroz, Hecate feroz, entendeu? Então Ah, você pode entrar nessa vibe da Hecate feroz e vai trabalhar com sombras bem pesadas, né? Hecate tem um hum, séquito de entidades, daimons, demônios, né? Que, assim, é complicado. Então, se você vai, antes de você ir ativar esse arquétipo, estude antes. Por exemplo, qual é o arquétipo de Hecate que eu gosto, né? Hecate que eu gosto, sim, que eu pesquisei e terminei me ligando, porque ela aparece. Você pensou nela, ela aparece. Ela vem. Ela hum, é uma deusa que vem e vem rápido. Ela se apresenta em hum, você. Se você se ligar, ela vem rápido, tá muito rápido, através de sonhos, de sensações, de clareaudiência.
Então, assim, como eu não gosto muito de trabalhar com sombras, assim, eu me dediquei mais na época que eu estava estudando o Hecate, e depois eu fiz eu me interessei lá pelo grupo da loja, depois eu conheci, senão não é meu caminho, mas assim, quando você entra em contato com determinadas energias, para você sair, eu acho que você tem que pedir e É. fazer pactos, né? Os deuses, você faz os pactos, os acordos, e não é para, assim, foi o que eu fiz, não, eu fiquei com ela, eu tenho ela está comigo, entrou na minha história, você não pode tirar ninguém da sua história, realmente. Então, aqui entrou na minha história que eu fiquei, é Hécate Fosforo. Faz É, fora. Eu não achei essas representações, assim, essas nomenclaturas. Ai, que linda. né? Essa aqui. Uhum. Aí você vê que ela tem o quê? Ela tem a lua, e ela Sim. é a deusa lua também, né? Ela tem três faces, mas veja bem, não confunda ela com a deusa das três faces. Ela não é a deusa das três faces, é porque Hécate é trina. Aqui ela fala dos poderes dela. A deusa três faces é a deusa mãe, a deusa jovem, a deusa anciã, não é Hécate, não, Uhum. tá? Então, Hécate Fosforo é a Hécate que traz a luz, é a Hécate da tocha, é a Hécate que Ah, Ido é a Hécate destruidora, e tem muitas, tem Hécate, aquela que toma conta dos bebês, Hécate das encruzilhadas, Hécate, rainha das bruxas. Eu trabalho mais com deidades, que eu gosto mais de deidades na vibe da luz, certo? sim, sim. Depois que você entra, não sai. É mesmo. Não sai porque você fica. Por exemplo, mesmo que eu me Explica separe de isso vocês melhor, um dia. Mônica. Veja, mesmo que eu me separe de vocês um dia, a gente vai sair da história uma das outras? Ah, não, não. Então, por que que você vai entrar em contato com uma religião, com uma deidade? É uma personalidade astrofísica, mas é uma personalidade. Mas assim, eu não faço culto a Hecate, mas ela está na minha história, então eu respeito. Tem dia que eu passo assim, eu digo, oi mãe, bom dia, abençoa, obrigado. Né? Tem esse lance assim de gente olhar. Até Ai, que porque legal. aqui é um dos símbolos de Hecate, né? Não sei Ai, se peraí, vocês deixa eu aumentar a tua percebem. tela aqui para mim. É uma chave, a Ah, chave Eu de quero uma Hecate. dessa. Uma dessa. Tem ai, na que internet, linda. tem, né? Para você. Aqui é o estrofalos, é esse símbolo que ela tem aqui, o estrofalos, né? Que é um. Ah, tá. Então, assim, eu diria a você para ter cuidado antes de acionar isso, tá? O que que eu, assim, que ficou martelando muito na minha cabeça o dia inteiro, sabe? E aí eu peguei e fui pesquisar as imagens para ver se alguma batia, sabe? Tinha muita Uhum. imagem muito sombria, sabe? Eu falei assim, Não, as pessoas gostam muito de colocar ela na sombra. Ela tem sombra e aí, luz. aí eu achei uma que tinha essa questão trina, tinham muitas com representação com a chave, com o punhal, com os lobos e tudo, A mas cobra, a cobra. E aí eu achei uma que tinha uma imagem mais leve, que tinha essa questão da lua e tudo. Não era igual à sua, mas era assim, eu achei passava uma coisa boa. Eu falei assim, bom, se é para ativar, então vamos pensar assim, o que eu poderia me ajudar? Então, assim, com parcimônia, dentro do que for preciso, em alguns pontos, assim, com muito é, cuidado. com muito cuidado mesmo, assim, porque ela que vai trabalhar as Ô, suas moça, sombras. moça. Oi. Adriana, seu sobrenome é Conceição? Não, o meu é Adriana Lisboa do Sacramento. Não, eu tô brincando, porque ela gosta de provar de tudo. Você olha bem antes de entrar com Hecate, tá? De Tá. preferência com companhias sérias. É uma deusa muito antiga, uma deusa muito primitiva, né? E as pessoas utilizaram muito para fazer magia pesada, magia de cemitério, essas Sim. coisas. E aí eu também não me afastei também, porque eu não gosto dessas coisas, não, tá? Não, não é mais vibe também, não. Tem, assim, um menino lá, um pessoal, teve uma sacerdotisa que ela. Gente boa. Ela postou ela fazendo o Deipnon, né? Que é uma das coisas que se faz para Hecate uma vez por mês, na lua nova, 2 ou 3 dias depois da lua nova. Hum. E você faz a limpeza com Hecate. E você oferece a ela o
o lixinho da sua casa, a poeira, que é um ritual de purificação, né? E quando ela acendeu o fogo dela, você vê as figuras dentro do fogo. Cara. É legal. Umas figuras assim, entendeu? Aí é um caminho. Eu tenho medo, hein? Eu tenho medo. Não acho que tem que ter medo, porque tá tudo aí, né? A gente, assim... Agora, assim, você vai mexer com isso, mexa com cuidado, mexa com responsabilidade, saiba onde está entrando antes de entrar. Orientação. É. E Respondi, assim, minha eu achei querida. Alguém saiba que porque justamente ficou muito martelando. Eu falei assim, poxa, será que é para eu conversar com a Málica sobre isso? Porque justamente hoje, no dia da aula, que ficou isso muito, muito forte, sabe? Aí, que tô vendo que você é responda, uma Maga, pessoa que que entende responsa. muito dela. Eu falei assim, olha só, cai em ótimas mãos, como sempre. Mas é uma grande mãe, ela é uma grande mãe, ela tem a face da grande mãe, da protetora, né, daquela que protege as mulheres, as parturientes. Ela, como deusa do submundo, se você for olhar pelo aspecto positivo, para mim, né? Porque todo aspecto é positivo porque é necessário. Porque Hécate era aquela que ficava nas encruzilhadas pegando os mortos, mas ela ficava pegando os mortos para levar para o submundo porque eles estavam perdidos. E quando as pessoas morrem, tem que ir para o submundo, né? Seja lá que tipo de submundo for, o céu, o inferno, sei lá, depende da crença de cada um. Então, ela fazia esse resgate dos mortos também. Mas tem um lado que ficou pesado, as egrégoras que criaram ao redor dela. Então, assim é. Mas eu gosto de Hécate. Ela é imensa, ela é imensa. Ai, obrigada, Mônica. Só que tenha cuidado. Olha, Não, pode todos deixar. os deuses a gente tem que ter cuidado, porque quando você vai trabalhar com uma egrégora de deuses, né, é bom conhecer aqueles. O que você vai fazer com aquilo? Porque você vai chamar essa egrégora para você. Então, muitas vezes você está cultuando Deus sem conhecer e ele traz para você qualidades que você não deseja. Uhum. Entendeu? Essa era a minha preocupação. Eu falei assim, eu ficava perguntando, e assim, a única coisa que vinha era que assim, não, ela já está no seu campo. Eu falei assim, e E só pesquise, estude, veja. é, Porque, vê bem, Hecate é tão forte que você tem a Wicca, você tem grupos de Wicca, e você tem grupos hecatinos. nossa. É, e assim, quando a deusa que rege o grupo, o grupo é Hécate, né, o coven ou círculo, os outros têm medo. Olha, Porque a deusa é Hécate. Puxa, respeito, cara. respeito, né? Tem Respeito. patente alta. Tem tirar. Top de linha. Tamanho é top de linha. E ela vem. Obrigada. É bem interessante, ela chega mesmo. Ok, então bora lá, né? Então, isso aqui é a forma científica de ver, né, essas respostas do tabuleiro Ouija. Seria o nosso subconsciente movimentando através de microespasmos musculares. Agora, o importante e interessante é que ele responde coisa que a gente não sabe, né? Mas fazer o quê, né? Então, continuando. O risco do Ouija são vários, tá? O tabuleiro Ouija pode ser uma ferramenta perigosa, que deve ser abordada com cautela e respeito, embora algumas pessoas possam usar o tabuleiro sem experimentar quaisquer efeitos negativos. Há sempre risco. Mas em tudo há risco. Quando a gente faz a canalização, também tem risco, certo? Quando você vai para balada e beija 30, também tem risco. Me explica o risco da canalização. Do beijar a gente até sabe, mas eu quero saber da canalizar. Bem canalizar, a gente vai ver muitos riscos do canalizar aqui nos tabuleiros, mas a gente já falou disso também, já, os riscos. Talvez não de forma tão direta, né? Mas, assim, muitos dos riscos que tem na Ouija está presente na canalização. O que é que eu coloco bem diferenciado entre o risco da canalização e o risco da Ouija? Porque a canalização, você pode entrar em contato, sim, com espíritos mais materializados, vamos dizer assim, né? Mas no Ouija, como é uma coisa que movimenta, porque, veja bem, as nossas canalizações são mentais. É uma coisa mais refinada, gente.
Agora, o Ouija é muito físico. Então, o Ouija, ele é muito assim, ele atrai muito entidades ainda muito materializadas. Então, entidades ainda muito materializadas são entidades que estão apegadas às nossas condições mais animalescas. Deu para entender? Né? Então, assim, elas não vão em busca da elevação espiritual, elas vêm buscar coisas mais básicas. E a gente vai ver isso aqui. Então, esse para mim é o maior, assim, a maior diferença entre canalização, mesmo que a gente sofra riscos, a canalização ela é mais refinada, porque ela já está no plano mental, ela não precisa de um objeto físico, né, para ser realizada, então ela não precisa de energia física no sentido de movimentação. Eu consegui me explicar, gente? Isso aí? Tá, obrigado. Então, vamos lá. Há sempre riscos, né? Vamos ver que riscos são esses. Vamos começar pelos mais fáceis e, ao mesmo tempo, complicados. Quebra tabus religiosos ou culturais. Como aqui todo mundo é anormal, não está dentro de nenhum padrão de religião, né, estabelecida, mas se você for prestar atenção, a maioria das religiões, elas têm dogmas e tabus. Mesmo as religiões que permitem que conversemos com os mortos, como a religião kardecista, né, que acredita nessa comunicação entre o mundo dos vivos e os dos desencarnados, existem regras, tabus, orientações para que a gente não use esse tipo de coisa, de comunicação, que exige um preparo para que você entre em comunicação com os mortos. Se você for para um terreiro, você tem todo um ritual. Se você for para a ayahuasca, também tem um ritual. Se você for lá para os kardecistas, eles dizem que não tem rituais, mas tem. A gente tem oração, tem os horários, muitas vezes tem a mesa, alguns sempre tem uma mesa que tem que ser forrada, cada um com suas coisinhas e está tudo certo, não sou eu que vou julgar ninguém. Então, existe essa quebra, né, de tabu. Quando você está dentro da religião e usa a Ouija, você quebra essa, essas práticas, e aí você que está acostumada a pertencer àquele grupo, você que está acostumada a ter uma atenção especial daquele grupo, quando aquele grupo descobre que você está utilizando o Ouija, você pode ser excomungado, né? Defratado daquele grupo, expulso daquele grupo, ou mesmo você ficar o patinho feio, entrar em ostracismo dentro daquele grupo que você frequenta há muito tempo. E isso, psicologicamente, é muito ruim. A pessoa sofre, existe uma quebra dentro do psiquismo dela, e o que facilita ela se tornar uma presa fácil, mais fácil, das entidades que ela está entrando em contato com o tabuleiro Ouija. É um risco? É. Concordam? Que cara é essa, Ludmila? Que cara é essa, gente? Alguma pergunta, gente? Contribuição? Nada. Então, bora para o segundo. Estou pensando, professor, isso. Informação não confiável. As informações, mesmo que você consiga entrar em contato com espíritos benevolentes, nossa, tem gente que entra em contato com espíritos bons na Ouija. Né? Tem pessoas que receberam através do Ouija, eu me esqueci o nome da mulher. Ela fez livros. Só que paciência, letra por letra, meu Deus do céu, era mais fácil outra coisa. Mas ela conseguiu, através do tabuleiro Ouija, entrar em contato, né, com entidades que ditaram para elas belas mensagens. Ok. Pode não, mesmo que você entre com espírito, em contato com espíritos benevolentes, pode não ser precisas ou confiáveis, corretas ou úteis. Mas isso também na canalização. Isso também no centro espírita. Isso também no centro de Umbanda. Nem todas as nossas mensagens, elas são úteis, nem todas elas são confiáveis, nem todas elas são respeitáveis. Por isso que se diz,
teste os espíritos. Veja se aquilo que você está recebendo é uma coisa boa. Veja por detrás das palavras. Medite sobre o que você recebe antes de aceitar. Você não recebe nenhum conselho, se você tiver um mínimo de siso, quer dizer, juízo, você não recebe conselho de quem quer que seja, aceita e vai. Não, você tem que meditar, pensar, avaliar. A mesma coisa quando você recebe uma mensagem, seja ela através da canalização, seja ela através do tabuleiro Ouija, né? Além disso, as mensagens podem enganar intencionalmente ou fornecer informações incompletas ou vagas, principalmente essa questão de intencional. Assim, na minha visão, o Ouija, ele trabalha com entidades densas. Então, você vai entrar em contato com muitos espíritos brincalhões, que para eles é divertido ver você se lascar. Ótimo, eles vão rir da sua cara. A gente não encontra aqui pessoas que colocam o pé para a gente tropeçar e cair, sem se importar que na queda você quebre os ossos? Não acontece isso? Então, do outro lado também você vai encontrar isso. Outro tipo, falsa sensação de controle. As pessoas que usam, né, acham que podem parar a brincadeira quando quiserem. Não é assim. Quando você abre o tabuleiro Ouija, quando você entra em contato e você continua a manter esse contato, você fortalece essa ligação. E não é simplesmente dizendo, eu não quero mais, não. Você vai ter que, você não teve um processo para abrir, você vai ter que ter um processo para fechar. E muitas vezes a pessoa entra no tabuleiro Ouija, principalmente gente jovem, né, sem nenhuma pessoa que tenha mais vivência, sem uma orientação, entra por brincadeira, entra para perguntar besteira, como, tem ovos na geladeira? Mas aí a gente tá, aqui não é brincadeira, né? A gente está perguntando pelos ovos da geladeira como exercício psíquico, é diferente. Mas saber se o cara tá namorando, se for essas besteirinhas de adolescente. E aí ele se aproveita. Então, você abriu essa porta e você não tem, você perde o controle sobre isso. Existe um tipo de escrita, né? Por exemplo, quando a gente está aqui canalizando, a gente faz o chamado, a psicografia, né? Você recebe a mensagem e escreve. Mas existe um tipo de treino da escrita. Tem um nome, eu não acho que não é escrita direta, não, é outro nome. Você simplesmente coloca a folha, segura a caneta e deixa começar os garranchos. Tá? E com o tempo, esses garranchos começam a formar letras, palavras, frases e mensagens. Eu nunca ensinei isso e nem nunca fiz. Porque quando você faz isso, e principalmente que eu trabalho sozinha, né? Quando você faz isso, você está cedendo o corpo físico para que alguém assuma. Então, você cedeu o seu controle. E você pode perder esse controle. Então, esse tipo de escrita, tem gente que começa a fazer e perde o controle, aí acorda de noite escrevendo no ar, ou sem querer, a mão começa a mexer em qualquer canto, em qualquer lugar, como se estivesse escrevendo uma mensagem. Então, eu também não indico esse tipo de canalização direta. Pergunta, gente? Nada, vamos embora, né? Isso aí é tensa, hein? Caramba. É quase uma possessão. Possessão não, possessão física. Né? Di, Mari? Oi, Mari. Oi. Então, era isso que eu queria lhe perguntar. Aquilo que aconteceu comigo naquele dia, era mais ou menos isso o que se deu? Não, a questão é que você está aplicando o reiki, não é isso? Tá do Não, reiki? não. Naquele dia da canalização com a de Adriana, que minha irmã fez isso, aí eu disse, eu não sabia o que era, disse o que é, vou ver o que acontece. E formou uns riscos.
Aí depois, mas não foi desse risco que surgiu aquele... É como a imagem da criança com o porta-retrato. Não, Aquele a imagem foi é evidência. A imagem é Pronto. evidência. Ali eu desenhei depois, pelo que eu tinha visto assim numa tela mental. Agora, aquilo que até Ludmila deixou até em foco para a gente ver o que foi aquilo de... A minha mão tremeu, que foi diferente do reiki, né? Porque o reiki foi de uma forma, daquela forma. Só que foi de uma outra forma e eu estava consciente, entendeu? Eu disse, por que minha mão treme tanto? Aí eu estava com a caneta na mão e coloquei assim no papel e deixei, o que é isso? O que acontece? Aí minha mão, assim, eu estava consciente, claro, se eu quisesse ali parar brutalmente, eu ia parar. Assim, mas o que é isso, então? Aí, quando fez aqueles riscos, os riscos, ao desenho aquele desenho do porta-retrato, não. Eu fiz em outro horário. Então, mas eu queria saber o que se isso da minha mão foi isso que você está Pode ser um sinal que você tem essa capacidade de abrir seu corpo físico para as mensagens. Pode ser sim. Mas não pode ser essa outra coisa de, como é que eu te pergunto, de alguém querer se aproveitar Sim, é para... isso que eu estou dizendo. Você tem a capacidade, não é todo mundo que vai desenvolver esse tipo de escrita, não. Mas você pode ter a capacidade de se abrir para essa escrita com mais facilidade do que as outras meninas aqui. Aí é uma questão de escolha. Se você disser não, é não. Agora, se você começar a se abrir, aí realmente você pode desenvolver. Uhum, entendi. Mas isso não quer dizer que foi vamos dizer, alguém, como é que eu digo, mal intencionado já querendo se aproveitar. Não, porque a gente está no trabalho de desenvolvimento, certo? Deixa eu fechar aqui o som dela que está dando retorno. Veja, a gente está no trabalho de desenvolvimento, apesar das nossas brincadeiras. O nosso intuito eu estou falando das minhas brincadeiras, não das vossas. O nosso intuito aqui é auxiliar as pessoas, sempre foi em todos os cursos. A nossa busca é uma busca de iluminação espiritual, de auxílio. Então, a gente tem uma egrégora de proteção. Todo grupo tem uma egrégora de proteção. Você está entrando agora no grupo, mas o nosso grupo tem já alguns anos, 2 ou 3 anos já. Então, assim, será muito difícil que fosse alguém, né, maléfico, tentando invadir o seu campo. É mais fácil alguém que queria passar uma mensagem, mas que também que não é nosso intuito ser uma coisa física. A canalização, eu não vou utilizar a canalização dessa forma, tá? A canalização que eu repasso para vocês é essa mental, que é uma coisa mais leve. Tá ok? Então, assim, agora, se você colocar o seu papelzinho e deixar a sua mãozinha lá e ficar deixando isso, treinando, treinando, aí você pode abrir a porta. Talvez com mais facilidade até que eu, porque primeiro eu não gosto, então eu não vou me dar ao desfruto de fazer isso. Mas se eu gostasse, possivelmente você desenvolveria antes que eu. Respondeu, Mari? Tá sem som, querida. Eu esqueci. Não, não, mas eu também não quero isso, não. É mesmo porque, assim, quando você falou aí, chega, me deu um medinho, sabe? Ui! Você sabe dos meus medos e das minhas inseguranças. Não, tá tudo certo. A gente tem que ter, sim, receios. Tem que ter. Você tem receios com os vivos que a gente está vendo, imagina com aqueles que a gente não está vendo. Você está correta. É por isso, mas assim, eu não escondo de vocês. O que eu sei, eu repasso, né? E assim, a gente tem um grupo, que eu acho que esse grupo,
qualquer ocasião, a gente pode se unir para socorrer uma das participantes a nível espiritual, né? Tem essa Claro. capacidade, sim. Aí é como socorrer? Através de oração, através do reiki, Uhum. através do ritual, cada um disso vai ter sua contribuição, ok? Agora, eu Sim, entendo, sim. sim, é claro que você pensa que eu não tenho receio, do outro lado, tem coisas que são muito pesadas. Igual que a gente, o mundo da gente é pesado, e o de lá também tem essas pessoas, assim, mais equivocadas, né? Então, assim, acho que, e como eu sempre digo, o que nos protege são as nossas intenções, tá? Uhum. As minhas intenções é repassar conhecimento e fazer com que aquelas pessoas que já têm o dom, que têm interesse, aprendam a utilizar isso de uma forma moralmente produtiva, eticamente saudável. Então, a gente Uhum. recebe proteção, sim, tá? Tenho certeza disso. Obrigada. Tá bom, amor. E você, trabalhando com reiki, você já tem muita proteção. Amém. É. Amém. Correndo, tu levantou a mão. Respondeu, né, Maria? Respondeu. Obrigada. De nada, querida. Socorro. Mari, não tem que ter medo, não, sabe por quê? Porque no início é assim mesmo. No início minha mão tremia, a minha grafia eu não entendia, as coisas iam na hora que eu não esperava, não tinha controle, não tinha horário, era uma coisa bem, para mim, foi extremamente desconfortável, né? Até eu aprender a lidar. É uma questão só de domínio, é uma questão só de você dizer agora não, agora sim, agora eu quero, agora não quero, agora não é hora. Aí é quando você vai determinar, fazer suas determinações. Por exemplo, eu sento e escrevo, mas não quero escrever, eu não escrevo. Aí você faz suas próprias ideias. Nós temos as nossas crenças. Então, no início, eu via e psicografava tudo junto uma vez só. Capaz que eu surto, quase que eu surto, literalmente, né? E até porque eu, na família muito católica, não tinha nem como alguém saber nem me ajudar. E eu tive uma caminhada assim longa, dolorosa, difícil. Para mim não foi nada fácil. Ao contrário de coisa que brincar o tempo todo. Para mim, eu chorei um bocado, viu? Chorei um bocado porque eu não sabia como controlar, não sabia quando parar, não sabia parar de ver, de ouvir, de escrever. Eu sentava e escrevia. Aí a mão tremia. A minha grafia já é feia mesmo, e ela saiu horrorosa. Eu entendi o que estava lá escrito. É assim, começa assim, depois você vai aprimorando. Uhum. Tá bom. Obrigada aí pelos conselhos. Então, vamos lá, né? Vamos. Então, aí a questão da falsa sensação de controle. Na canalização, nós temos mais, é uma coisa mais leve, né? Mental, como a gente faz aqui, é mental. Tem pessoas que vão, tem grupos que incorporam, né? A canalização também pode ser feita através do transe. Você simplesmente sai da consciência e deixa a outra consciência assumir o seu corpo, né? E ela fala através de você. É um transe, também é canalização, mas aqui a gente está fazendo a canalização mais leve, a canalização mental. Então, a gente tem um controle maior para fazer o que o Socorro disse. Agora não é hora, não é lugar. A gente se educa, é educação mediúnica. Ok. Incentivar a curiosidade espiritual sem orientação. Tem uma frase que eu li faz muito tempo, eu nem lembro qual foi o livro, que dizia assim: cuidado para você não pisar até onde os anjos têm medo de colocar os pés. Então, muitas vezes a gente começa a ter essa entrada no mundo espiritual, esses contatos. Maga, eu arrepiei até a alma agora com tua frase. Quando tu disse essa frase, eu me arrepiei todinha. Tem lugar que é difícil. Então, assim, de vez em quando a gente, por exemplo, a Adriana vem com a questão, né? Olha, a Hecate me chamou, assim, tudo bem, a Hecate lhe chamou, mas antes conheça a Hecate, estude Hecate, ela é uma entidade muito complexa, né? As pessoas chegam se vestem de preto, fazem os feitiços, e, eu sou Wicca. É muito complicado, gente. Aquilo que parece um feitiçozinho
básico que você vê lá a pessoa fazendo, água, terra, fogo e ar. Nossa, você está trabalhando com os elementos. É vida, é força, é energia. Hecate é muito complexa. Aí a pessoa entra com Hecate, pede isso, pede... E o retorno? Os deuses querem retorno. É troca. Então, tem muito cuidado. Aí você entra, começa a ter o Ouija, aí começa a acreditar no que aquela entidade que você tá conversando, ela começa a dirigir sua vida e você vai entrando mais, aí ela pede ritual, ela pede isso, entendeu? Aumenta a sua curiosidade, porque quem vive nos dois mundos, no mundo terrestre e nesse mundo espiritual, nesse mundo psíquico, né, de dons a a maioria de nós quer mais, a gente quer conhecer mais, a gente quer também ter mais poder, poder sobre si mesmo, poder sobre a sua vida, poder sobre o que acontece com você. E a gente pode andar exatamente nesses locais onde os anjos não colocam os pés, incentivado pelo tabuleiro Ouija. E um dos perigos também da Ouija é que você presta atenção, isso não só na Ouija, mas também nas canalizações. Se somente uma personalidade extrafísica começa a se apresentar e as outras são afastadas. Isso é processo obsessivo, gente. Então, fica ciente disso. Se é só uma personalidade, presta atenção. E prestar atenção também, às vezes você está com 2, 3, 4 personalidades canalizando, e de repente você perceba que a história é a mesma, muda o nome, mas a essência é a mesma, não tem contradição entre uma e outra. Às vezes a personalidade extrafísica, para lhe obsediar, lhe fascinar, ela utiliza vários nomes sendo a mesma pessoa. Vamos lá. Oi, diz Mari. E como saber distinguir isso? Como saber tudo isso? Distinguir uma coisa da outra. Simples, querida. Primeiro, você tem que ter senso de realidade, né? Vamos dizer que você receba no seu zap uma pessoa lhe passando um golpe. Você, né, a coisa está bem montada, aqui é do banco, tará, mas de repente você percebe o golpe. Não, isso é golpe. Aí você bloqueia. Lá na frente você recebe um outro telefonema. Você não já faz a comparação? Sim. E aí você percebe se é golpe ou não? Uhum. A mesma coisa. Chega uma entidade, dá uma mensagem para você: olhe, você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa iluminada. A bajulação é uma forma, tá? Você merece estar conosco. Mas, contudo, porém, todavia, você está muito fragilizada, porque você está se doando demais às pessoas, você tem que pensar mais em si. O que é que ela está passando para você? Uhum. Egoísmo. Isso. E aí você vê muito hoje em dia. Ai, você pode ser espiritualizado, mas cuidado para não ajudar demais, não se doe demais, não diga sim demais. Tudo bem, eu até aceito que você não diga sim para tudo. Diga sim para a vida, diga sim para as pessoas, mas você realmente tem que ter um parâmetro, até onde eu posso ir com o meu sim, sem prejudicar a pessoa e a mim mesmo. Mas muitas vezes essas mensagens espirituais dizem, não, você tem que pensar mais em você, sempre em você primeiro. Não, você não tem que pensar sempre em você primeiro. Por que é que a sociedade humana hoje está tão perdida? Porque estamos sem propósito. Porque em tudo tem que haver um equilíbrio, né? Sim e não. Sim e não. Quando você diz assim, olha, quando você diz, você tem que pensar em si mesmo. Quando eu penso só em mim mesmo, realmente eu estou desequilibrada, eu penso só em mim mesmo. Aí já é desequilíbrio. Mas quando todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa para alguém, eu penso primeiro em mim mesma, isso também é egoísmo.
As pessoas hoje estão perdidas por quê? Porque elas estão pensando em si mesmas. Sempre em si mesmas. O egoísmo gera tudo. É sempre eu. As pessoas querem a felicidade. Eu tenho que ser feliz no mundo que a realidade diz. Esse mundo não é da felicidade. E aí vocês podem jogar pedras, gente, em mim, podem me dilapidar em pedras. Mas se você olhar a realidade, este mundo não é um mundo feliz. Então, como é que eu vou viver num mundo que não é feliz sendo feliz? Você só é feliz nesse mundo quando você assume seu fardo. A sua responsabilidade por você mesmo, pela sua vida, mas também a responsabilidade pelo bem-estar da sua sociedade, pelo bem-estar da sua família. Isso é virtude. São as virtudes que nos fazem felizes. E não é moral, porque a moral, ela é relativa. Aqui, as pessoas só podem casar com a pessoa. Mas tem comunidades em outros locais do mundo que é normal e moral você casar com 3. Ter 3 esposas, 4 esposas, para eles é moral, para você, não. Mas a virtude, ela continua a ser. Se eu caso com uma pessoa só e eu tenho um contrato com ela de fidelidade, e ela tem um contrato comigo, a virtude é que eu cumpra esse trato. O cara que está lá casado com 4, a moral é 4 esposas, mas a virtude é tratar as 4 esposas de forma igual. Isso é a virtude. E eu me perdi. A virtude é relativa. Sim, mas antes, no começo, o que era? Tu estava falando. O que ela perguntou não é mais. Não. Tu falou tanto. De pensar só em mim, primeiro, só eu só vou pensar em mim, que se dane os outros, eu vou ser feliz. Oh, desequilíbrio, né? Não sei, me perdi. Ela, como que ela vai discernir isso, se é certo ou errado para ela? Discernir as mensagens. Isso. O que é que está por trás dessas mensagens? Quando a gente vai para o Zap, a gente tem um exemplo. Quando essas mensagens elas começam a nos levar para longe das virtudes, e tudo que é virtude é aquilo que faz a vida ser feliz. Mas é a felicidade com responsabilidade, porque o mundo não é essa felicidade que eu vou ser 100% feliz. Se eu só pensar em mim, eu não vou ser feliz. Porque os outros estarão em desequilíbrio, a minha família vai estar em desequilíbrio e vai me afetar de qualquer jeito. Então é isso, Maricélia. Essa pessoa que está entrando em contato com você, para você avaliar, ela está passando virtudes para você? Diz aí, Maria. Oi. Diga, meu amor. Não, oxi. Eu fui virar o celular, tocou na mãozinha. Não, desculpa. Sim, mas é assim, Mari, para você discernir, veja que virtudes ela está passando para você, se são virtudes ou vícios. Coloca assim, ó, virtude é tudo aquilo que faz com que eu viva bem. Vício é tudo aquilo que faz que minha vida seja uma M. Virtude é você controlar a quantidade de comida que você ingere. Vício é a gula. Entendi. Né? Agora, moral, ética, formas de sociedade. Tem sociedade que a mulher magra é bonita, tem sociedade que a mulher gorda é bonita. Tem uma ilha lá pelos Havaí da vida, que eu não sei se ainda está valendo, que as pessoas comiam muito porque bonito era ser gordo. Porque ser gordo representava riqueza. Então, ali é o quê? Um valor social que é mutável. Mas a virtude, aquelas pessoas que comem demais, elas vão ter o mesmo tempo de vida e qualidade de vida daquelas que comem moderadamente? Não. Essa é a virtude. Moral, relações sociais, elas podem ser relativas, mas virtude nunca. Então, é dessa forma que você vê as mensagens. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou saber se são as mesmas pessoas? Porque, no fundo, elas vão dizer a mesma coisa, com outras palavras.
Você vai receber, olha, meu nome é Irmão Jacó, e eu venho através dessa mensagem, né, lhe alertar para que você está se desgastando mais com as pessoas. Aí você faz, esse cara não é do bem. Aí, bloqueia ele. Aí vem, ai, querida, meu nome é Maria Padilha. E eu venho lhe dizer, amada, que você, olha, você tem mais a que se dar valor, você está se desvalorizando muito, dando muita atenção aos outros, toma mais conta da sua vida, deixa os outros viver, vai viver seu bem-estar e seu prazer. A mensagem é a mesma. Ou não? Muda a voz, muda a forma, muda o som, mas não muda a mensagem. E tem outra coisa também para a gente fazer quando a gente quer discernir se uma entidade é boa para a gente ou não. Não olhe a forma, se você consegue ter clarividência, não leve em consideração a forma que a entidade se apresenta, não leve em consideração a mensagem, mas leve em consideração o que você sente. A presença lhe dá, arrepio, ruim, a presença lhe dá medo, a presença lhe constrange, caia fora, bloqueia, entendeu? Teve um anjo que se apareceu, acho que eu já contei essa história, gente, se eu estou repetindo, perdão. Chico quase saía do espiritismo, porque tinha um anjo lindíssimo que aparecia para ele dizendo que o espiritismo era coisa do demônio. E como ele já tinha, né, uma infância ligada à Igreja Católica, ele ficou com medo de desistir. Aí o Emmanuel apareceu para ele e disse, Chico, olha para os pés do anjo. Quando ele olhou, era o pé de cabra. Ou seja, a representação do mal para os católicos. Entendeu? Então, muitas vezes a imagem é bonita, mas os pés são de cabra. Ok, contatos negativos, né? Risco de entrar em contato com espíritos negativos ou malévolos. Embora seja possível entrar em contato com espíritos benevolentes e positivos. Mas isso em qualquer canto, gente. Você está no meio da rua, vê um pensamento horrível, você entrou em contato com um ser malévolo. Mas aí você entrou em contato sem querer, né? Você não estava assim, entre aspas, né? Você não estava ligado, você não estava buscando. Mas vem. Numa canalização, se você sentar, no começo, principalmente no começo das canalizações, vai vir umas canalizações cabulosas. Mas depois você vai dizendo não para esse, não para aquele, sim para aquele outro, e aí você vai peneirando, acontece. Mas como eu disse, o tabuleiro Ouija, como ele é mais aberto a atrair espíritos mais densos, é mais fácil você entrar com contato com esse tipo aqui. Ok? Viu? Peraí. Aqui. Abrir portais para o mundo espiritual. E aí, minha querida, aí, blá, 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 blá. Aí é bronca séria. Bem sério isso aí. Um portal é uma porta, né? Uma porta que você abre. Não, na realidade não é a porta, né? O portal é aquela parte de lado da porta que você passa por ela. Abre a porta e passa por ela. Então, um portal é um local, né, de abertura que pode passar de um plano para outro. Quando você vai para o Ouija, as suas vibrações junto, né, você sozinho ou você com um grupo, a sua vontade, o seu interesse em abrir contato com alguma entidade, tipo, tem alguém aí, essa frase me dá medo, tem alguém aí, vai ser como uma campainha que está tocando do lado de lá. E as pessoas que se reúnem para o Ouija, não é uma coisa muito séria. Não é uma coisa para socorrer, não é uma coisa para aprender, não é uma coisa para orientar. Geralmente é brincadeira. Então não vai atrair nada bom. E aí você abre aquele portal e essas entidades entram. Por isso, quando a gente vai canalizar, a gente deve fazer uma oração, chamar o nosso guia, chamar o nosso anjo da guarda,
riscar o nosso círculo, fazer algum tipo de proteção antes de começar. E quando terminar, agradecer pelo trabalho e, de preferência, se despedir de quem veio. Nos rituais, né, de Wicca e ocultistas, etc. e tal, é comum se abrir o círculo, convidar as deidades, as entidades com quem a pessoa quer entrar em contato, com as energias, os elementais. Quando termina o ritual, o estudo, seja o que for, agradece-se a quem chegou, de preferência vê-los partir para os reinos dele, e, né, abrir de novo o ciclo, destraçar o ciclo, rezar, orar, seja lá o que for. Então, você tem uma abertura, um convite, a ação, o fechamento, e manda a pessoa embora. Cada um para o seu reino. E aí você abre o portal, faz o que você tem que fazer, fecha o portal e se despede das entidades. Manda elas de volta para o reino dela. Porque elas ficando aqui não é o lugar delas. Isso vai causar problema tanto para elas como para quem as evocou. E muitas vezes, por exemplo, esses meninos que ficam no banheiro estourando o copo feito Ludmilla, não está ciente disso. E aí leva uma entidade dessa junto para Eu casa. saí fora, eu não quis. A entidade chamava eu ainda para ir para dentro do negócio. Eu falei, não, já tenho todas as coisas, não. Eu vou sair daqui. Professor, eu saí e o negócio explodiu no copo lá das meninas. Eu falei, eu não participo disso, eu não vou ficar aqui. E aí o negócio estourou. Melhor, fazer isso dentro do banheiro. O que é que tem no banheiro? Dejeto, fezes, urina, sangue e menstruação. Você acha que ali tem coisa boa? Não, eu cheio de mulher, menina. As mulheres lá, tudo lá, e elas queriam. Eu falei assim, minha filha, faz outra coisa. Vai para namorar outro que vai ficar chorando para homem, o quê, menina? Cata outro. Pois é. Ok, né? Então tem essa questão aqui, que a gente pode abrir esses portais e pode não saber fechar. Danos físicos e emocionais, sim, isso pode ocorrer. Por exemplo, o Ludmilla falou do copo. Se aquele copo estraçar, ele bate em alguém e corta ou em um lugar sensível, é um dano físico. Quando você abre e não se despede, não consegue deixar que a entidade vá embora, ela ficando próximo de você, você vai ter um vampirismo energético. Você vai se sentir esgotado, exausto, vai perder suas energias, vai ficar cansado. Diga, Cleide. Você chegou no parte que aconteceu lá na brincadeira do copo, na época de escola também, né? Elas se reuniram, fizeram na sala de aula a brincadeira do copo, aí teve a catarse lá, né? Um monte de gente chorando, umas tremia, outras desmaiaram, e a professora não sabia o que estava acontecendo, né? Porque a gente fez escondido, ela não estava entendendo nada do que estava rolando. Porque foi uma loucura, todo mundo que participou, de alguma forma, foi afetado emocionalmente. Exato, ok. Nossa, o perigo. E pode também, né, a gente ter essas agressões físicas, porque como são entidades muito terrenas ainda, né, muito densas, as pessoas mais sensíveis, elas podem sentirem toque, serem molestadas fisicamente. Pode ser um processo auto-hipnótico também, né, Socorro? Pode ser também. Então, tem esses danos físicos e emocionais, eles podem ocorrer porque as pessoas não estão preparadas. Aqui nós só temos adultos, né? Aqui nós só temos adultos e a mais nova na caminhada, assim, é Marcelo. Mas mesmo assim ela já tem conhecimento e ela tem uma sensibilidade muito boa. E está entrando num grupo que não é um grupo de adolescentes, não é um grupo primário. Mesmo que nenhuma de nós, e eu também não me coloco nisso, não, o pessoal da Wicca, né, fica zoando da minha cara porque eu
não faço as coisas que eles fazem, né? Não tenho o conhecimento que eles têm, espelho negro, não sei o quê. Essas coisas eu não conheço, não conheço, não me interessei de fazer. Aí eu digo, eu sou uma bobinha, né? Ele faz, você é uma bobinha, Marca. Depois, meu querido, é assim mesmo. Me protejam de... Ok, outra coisa, vai ser mais possessão, apego espiritual, né? A possessão a gente já falou, né? A possessão. Mas o que é esse apego espiritual? O apego espiritual é isso. Você começa a ter contato, isso pode ser também na canalização, é mesmo no centro espírita e no Ouija. Vem sempre aquele espírito, e aquele espírito é tão bom, ele lhe diz tanta coisa boa, ele lhe orienta, ele é amável, e aí ele conquista, e depois se torna uma relação tóxica. Ele começa a dar medo em você, ele começa a ser ameaçador. Mas, nossa, eu gosto tanto dele, ele é tão amável, ele já me ajudou tanto. Não, eu tenho que fazer tudo aquilo. Aí você se ferrou, né? Do mesmo jeito que acontece numa relação de humano para humano, quantos adolescentes não entram em grupos e fazem barbaridades para ser aceito por aquele grupo, certo? Eu vi até essa semana passada, é uma moça que ela trabalha com tanatologia, ela trabalha no IML, preparando corpos, né? Não, foi essa? Não, é outra. É uma que é delegada. E ela diz que os adolescentes, as barbaridades que os adolescentes fazem. E ela contou um grupo de adolescentes, né? Que teve alguns deles que estruparam e mataram uma moça. E depois ainda ligaram para o pai tirando onda. Aí ela colocou isso, né, que alguns daqueles adolescentes que hoje estão no grupo, né, de auxílio que ela promove, estão completamente mudados, dizem assim, nossa, como é bom fazer o bem. E eles entraram nesses grupos para serem aceitos, e fizeram barbaridades para serem aceitos pelo grupo. Da mesma forma, uma pessoa que tem esse apego espiritual a essa entidade, né, que tem aquele vácuo ativo na vida, quando chega uma entidade dessa, que manipula, pode acontecer esse apego. E aí a pessoa pode fazer coisas que ela nunca imaginaria fazer. Então, não é brincadeira, realmente não é brincadeira. Nunca me dei, graças a Deus, ao uso do tabuleiro Ouija, nem mesmo na minha adolescência, eu acho que eu fui poupada, graças a Deus, dessa experiência. Ok, vamos fechar aqui, vamos ajeitar aqui a nossa tela, deixa eu ver como é que ajeita, alterar layout, mosaic. Ok, gente, já são 21h20, e hoje a gente não vai canalizar, não, porque senão a gente vai terminar muito tarde. E tem gente que morre de sono certas horas, não vou nem dizer quem. Euzinha, quer falar alguma coisa, gente? Alguma Eu pergunta? tô com sono hoje. Nossa, mas deu um sono. Mari, eu compartilhei aí no grupo aí a magia da deusa aí, para quem quiser um PDF Ai, que eu obrigada, recebi. Cleide, Ah, arrasou. legal, vou ver. Obrigada. Aí quem quiser ler, eu comecei, é bem interessante. Muito bom. Ok, Drica, alguma coisa, meu amor? Se Ai, precisar de gente, alguma coisa, eu fico adorei, porque explica muita coisa, né? E aí as coisas que a gente fazia quando não tinha maldade de nada, tudo bem, depois a gente descobre que não é muito bom, mas assim, no pormenor é pior ainda, né? o Ouija é muito complicado, é uma entrada no mundo espiritual muito complicado. Tudo que você vê nos filmes, sempre saiba que tem um pezinho de verdade. Sim. Uhum. Sempre tem um pezinho de verdade. Tem que ter cuidado. Ok, criaturas, podemos fechar. Até Sim, semana que ótima vem. aula. Parabéns, Qualquer coisa, como obrigada. sempre. Gente, vocês são muito amorosas, eu agradeço profundamente. Né? Hoje a Cris nem veio, saudade dela, a Adriana, Andréa também não, nossa, Lu também não, Luciana,
Mas é assim mesmo, minha vida. Tá É. bom? Primeiro, uma boa Obrigada pelos esclarecimentos. Tá bom. Boa Qualquer semana. coisa, estamos por aqui. Tchau. Boa semana. Tchau, Obrigada, um beijo. Mari. Tchau, Entendeu? menina. Tá. Primeiro tem que apagar aqui, gerenciar a gravação, parar a gravação.